tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao estudo da termodinâmica, especialmente no caso da primeira lei, né? Nós estamos vendo aí que a primeira lei da termodinâmica ela pode ser expressa como a variação da energia interna igual à quantidade de calor menos o trabalho. E nós vamos analisar agora quando a transformação for do tipo adiabática, né? Característica dessa transformação: a quantidade de calor é igual a zero. Certo? Isso daí é o que vai determinar se a transformação é ou não adiabática. Como o gás ele faz uma mudança de estado muito rapidamente, não há troca de calor entre o gás e o meio. Por isso, não é difícil da gente entender que a quantidade de calor vai ser igual a zero, e sendo a quantidade de calor igual a zero, se a gente substituir aqui na primeira lei da termodinâmica, ficaria aqui, ó, a variação da energia interna igual a zero menos o trabalho. Em consequência, a variação da energia interna ela vai ser menos o trabalho. Né? O que isso significa? Significa que toda vez que o gás realizar trabalho, ou seja, o volume aumentar, eu vou ter uma diminuição da temperatura. Né? Porque o trabalho vai ser positivo, se é o gás que realiza trabalho, como tem um sinal de menos aqui, ó, menos com mais dá menos. Né? E a variação da energia interna está associada à temperatura. O contrário também é verdade. Se por acaso você tiver uma compressão do gás, ou seja, trabalho foi realizado sobre ele, esse trabalho vai ser negativo e aí a temperatura vai subir. Menos com menos dá mais. Né? Variação da energia interna positiva quer dizer que a temperatura subiu. Um exemplo de cada um. Então, trabalho positivo, pensa no seu frasco de desodorante. Quando você pressiona a válvula, ele esfria, não é mesmo? Então, porque o gás está lá naquele volume do recipiente, a hora que você pressiona a válvula, o gás vai para o volume da atmosfera, ou seja, ele vai para infinito, comparado com o volume que ele tinha dentro do frasco. Por isso, a temperatura do frasco diminui, você não precisa colocar ele na geladeira nem nada. Né? Na outra situação, quando você usa uma bomba para encher pneu de bicicleta, encher colchão inflável, essas bombas manuais, quando você está pressionando o gás dentro do cilindro, você deve já ter percebido que a bomba ela esquenta bastante, né? A temperatura sobe. Por quê? O gás está sendo pressionado, o volume diminui. Conclusão, o trabalho é negativo, então menos com menos dá mais, por isso a temperatura é positiva. Né? Para você poder perceber isso no diagrama pressão-volume, essa linha pontilhada aqui ela é uma isoterma, quer dizer, eu tenho uma temperatura mais baixa aqui e uma temperatura mais alta aqui. Então, olha só, se o volume aumenta, a temperatura vai de um valor maior para um valor menor. Se o volume diminui, a temperatura vai de um valor menor para um valor maior, que é exatamente o que a gente tinha já conseguido determinar aqui, né? Então, a transformação adiabática vai ter essa característica. A quantidade de calor trocado é igual a zero e, por isso, a variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho. Né? Se você conseguir calcular a área dessa figura que está aqui, você determina, na verdade, a quantidade de trabalho que foi realizado. Né? Se ele vai ser positivo ou negativo, vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, o sentido que está ocorrendo. No caso da expansão, o aumento do volume, o trabalho é positivo, e na compressão, diminuição do volume, o trabalho é negativo. Né? Mais um tipo de transformação aí para a gente poder aplicar, no caso agora a transformação cíclica. Né? Como já diz o nome, o gás ele vai realizar um ciclo. Imagina que ele começou aqui, ó, num estado termodinâmico que a gente pode chamar de 1, que estaria nessa posição. Se o ciclo for nesse sentido aqui, ó, sentido horário, ele vai chegar até uma posição 2, depois ele vai continuar e vai chegar de volta na posição 1. Então nós podemos dizer que a variação da temperatura no ciclo ela é igual a zero, não é isso? Por quê? Porque ele sai de uma temperatura, embora passa por várias outras, mas quando termina o ciclo ele está no mesmo. A conclusão que nós podemos chegar, pessoal, que a variação da energia interna no ciclo, ela vai ser zero também, tá certo? Então, olha só,
Como variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho, se a variação da energia interna é zero, a quantidade de calor menos o trabalho vai ser igual a zero. Esse trabalho que está subtraindo passa para cá somando, o trabalho vai ser igual à quantidade de calor. Então, o trabalho na transformação cíclica vai ser igual à quantidade de calor que o corpo ganhou ou perdeu, tá? No caso, se o ciclo for no sentido horário, aí você vai ter que observar a setinha aqui, que indicando, então aqui, ciclo no sentido, opa, vamos acertar esse negócio aqui, não ficou bom não. Então, se o ciclo for no sentido, primeiro, sentido horário, aí o que nós vamos ter? O trabalho no ciclo ele vai ser positivo. E se o ciclo for no sentido anti-horário, aí o trabalho do ciclo vai ser negativo. O que é esse negócio de trabalho no ciclo que você está falando, professor? O trabalho é a energia, né, que o gás ele ganhou ou perdeu quando aumentou ou diminuiu o volume. E como que você vai fazer para determinar isso? Você pode calcular a área da figura. Então, a área determinada pela figura na transformação cíclica vai permitir a gente determinar qual é o valor do trabalho. Agora, se ele é positivo ou negativo, vai depender. Se o ciclo estiver no sentido horário, aí o trabalho é positivo. Se ele estiver no sentido anti-horário, daí o trabalho é negativo. É isso. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado aí a parte teórica da nossa explicação. Na sequência, vocês poderão acompanhar a resolução dos exercícios. Bons estudos!